A nossa convidada desse espaço é a doutora Aline Gaiotto Maluta, nossa otorrinolaringologista do programa Rádio Visão. E a época é muito propícia a uma série de problemas de saúde. Não teria outra pessoa a trazer aqui a não ser ela, que é especialista, dor de ouvido, garganta, nariz entupido, tudo isso junto, né, para essa época. É a época adequada. E isso, no frigir dos ovos, resulta em rinite e tonturas. Você está com rinite, prestem bem atenção aí que vamos trazer uma aula didática para você se cuidar e procurar socorro médico, né? Porque a rinite é uma coisa muito desagradável. Bom, nós estamos no inverno, chuva, pandemia, rinite, dor de ouvido. Por onde é que a senhora quer começar? É bastante coisa, né? A gente tem as doenças da época mesmo, né? Na verdade, a gente está no inverno, mas a gente está vivendo mais um clima de primavera. Então, assim, já por esse clima a gente já pode pensar na rinite, né? Acho que hoje quem tem rinite não acordou com o nariz muito bom, né? Toda vez que a gente tem muita mudança de temperatura, a gente acaba tendo mais sintomas da rinite, né? Nariz correndo, coceira, espirro, secreção, né? Aquela secreção esbranquiçada. Parece que de manhã pior, porque a gente produz bastante secreção à noite, né? Nossas glândulas que produzem secreção acabam piorando à noite. À noite é mais do que durante o dia? À noite, as nossas células que produzem secreção, elas acabam, vamos dizer assim, trabalhando mais, né? Então, durante a manhã, não é incomum até que a gente tenha secreções mais amareladas. Mas isso é perfeitamente aceitável, né? O que não pode é durante o dia todo apresentar isso. Aí a gente pode ter algum componente a mais do que a rinite, sim, um componente infeccioso, inflamatório, né? Uma sinusite ou algo desse tipo. Eu tinha a convicção de que a rinite, por exemplo, ela se manifestava mais nessa época de outono, a partir de outubro, novembro, com pólen. Essa era a minha concepção de rinite, mas estou vendo que não é. Existem dois tipos, na verdade existem vários tipos de rinite, né? Mas nós classificamos e dividimos elas entre rinite alérgica, que sim, está relacionado à primavera, né? Setembro, outubro, que é a polinização e tudo mais, mas existem as rinites não alérgicas. E assim, elas estão relacionadas às questões hormonais, então as gestantes, elas acabam apresentando mais rinite por conta do hormônio durante a gestação. As pessoas que têm a rinite sazonal, né, que seria essa rinite de muita mudança de temperatura, por exemplo, ontem de manhã estava fresquinho, à tarde estava bem quente. E hoje a gente já está com... Tá certo essa? Tá certo. 10 graus. 10 graus e 96% da umidade do ar. Então, veja só, né? Muita variação. A gente tem muita célula dentro do nariz e a gente tem uns cíliozinhos dentro do nariz. Eu gosto de pensar nos cíliozinhos como se fossem aqueles tapetes bem felpudos, sabe? Então, eles têm que estar bem hidratados, eles têm que estar numa temperatura ideal, eles acabam fazendo a umidificação do ar, eles acabam aquecendo a temperatura, eles acabam diminuindo a pressão para que o ar chegue numa pressão boa para o pulmão e eles têm que umidificar também. Então, é muita função para um coitadinho que está sofrendo com tudo isso, né? E acaba gerando, então, essa rinite, que é mais de mudança de temperatura. Que aí não está muito relacionado a essas rinites que o senhor falou, que são as rinites alérgicas, né? Relacionada ao pólen, relacionada ao ácaro, relacionada ao fungo. Mas a rinite, ela se manifesta mais quando a umidade do ar está baixa ou não? Sim. O nariz ele prefere uma umidade relativa do ar acima de 60%. Claro que quando ela tá bem alta agora, né, a umidade relativa do ar, ele também acaba sofrendo um pouco porque acaba se tornando pesado para a gente respirar e para ter, na verdade, a função dele é umidificar. Se a gente já respira um ar tão umidificado assim, acaba sendo mais pesado de respirar. Mas para o ar entrar é bom. Agora, menos de 60% aí já judia bastante. Daí não é incomum que a gente tenha sangramento no nariz, que forma aquelas crostinhas aqui no início do nariz. Depende bastante do clima, né? Como a gente está tendo bastante variação de temperatura, isso um dia pode estar assim, no outro dia pode estar completamente diferente, e aí que está o grande X da questão.
E como é que você resolve o problema da rinite? Porque essa que a senhora fala, pelo que eu estou entendendo, não é alérgica. Não é é uma alérgica. rinite provocada talvez pelo clima da época. Sim, só que a gente tem que pensar na própria palavra, né? Rinite, rino, nariz, ite, inflamação. Então é um componente inflamatório, tá? Na grande maioria das vezes a gente trata as duas formas de uma maneira muito parecida. Exceto, por exemplo, eu não tenho como dominar a mudança de temperatura, isso não existe. Certo. Mas numa rinite alérgica, em que eu posso eliminar os fungos, eu posso colocar todo colchão, travesseiro, coberta e tudo mais ao sol para eliminar os ácaros. Eu posso manter uma higiene ambiental da minha casa, por exemplo, né, para um alérgico não é indicado, né? Não é que não pode, mas assim, não é indicado ter cortina, ter tapete, ter bicho de pelúcia, muita almofada e muita coisa em cima da cama, por exemplo. Isso a gente pede já para eliminar, porque são locais em que o ácaro, que é o principal agente causador da rinite alérgica, vai estar ali infiltrado. Tem uma lenda que o gato também transmite, ou não? Não é transmissor, né? Ele acaba irritando a mucosa do nariz, tá? Não só o gato, né? O cachorro também. Então, todo animal que tem muito pelo, e a gente tem que lembrar que o ácaro, né? Como eu falava, ele tá em tudo. E o nome científico do ácaro é dermatofagoide. O que significa isso? Ele come pele. Não só do ser humano, mas do gatinho, do cachorro. Então, aonde o gatinho tá mais, onde o cachorro tá mais, tipo, se ele estiver na caminha dele, ótimo, ninguém chega perto. Agora, se ele dorme na cama, se ele dorme no sofá e assim por diante, a chance de ter mais evidência e de ter mais ácaro e assim gerar mais rinite também se torna maior. Doutora, e a questão dor de ouvido? Nós estamos também nessa questão do frio, umidade. Ataca mais o ouvido essa época, não? E o que a dor de ouvido tem alguma coisa a ver com a pandemia do coronavírus? Tem muita gente vindo ao consultório reclamando de dor de ouvido, né? E até a gente fica surpreso, porque a dor de ouvido mesmo, né? As infecções de ouvido, elas são muito mais frequentes no verão. Por contato com água, piscina, rio, né, e assim por diante, os mergulhos, então ela é muito mais frequente nessa época, as infecções. O que tem acontecido bastante é que, assim, a gente está vivendo eu digo que é uma nuvem de ansiedade, né? Ninguém sabe muito o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe muito o que vai acontecer daqui a um mês. A gente está vivendo a gente não consegue ter essa coisa palpável, né, do que vai acontecer. Isso está gerando muita ansiedade. Ansiedade. A própria ansiedade acaba nos deixando tensos e tudo mais. Então, geralmente, o que tem acontecido, o que eu tenho evidenciado bastante no consultório, é o paciente chegando com essa queixa de dor de ouvido, mas, na verdade, o ouvido está excelente. A gente tem uma articulação antes do ouvido, que eu costumo dizer que ela é bem parecida com a articulação de cotovelo e de joelho. Então, ela faz essas dobras, né? Que é pra gente abrir a boca. Só que ela não mexe sozinha, ela sempre mexe em par. Então, eu não consigo abrir só um lado da boca, eu abro os dois. Nisso, geralmente à noite acontece mais, porque a gente passa o dia inteiro ansioso, à noite não vai ser diferente. Então, a gente acaba mordendo bastante os dentes, né? Batendo a arcada dentária superior e inferior, bem forte. Até tenho relato de alguns amigos dentistas falando que existe até bastante quebra dos dentinhos mesmo, né? Bastante conserto dos dentes, porque eles estão trincando, estão quebrando. E também acaba sobrecarregando essa articulação, o que acaba gerando dor de ouvido muito forte. As pessoas estão, como é que é? Muito tensas. Pela tensão. Pela tensão, acaba apresentando essa dor bem forte. Ela está relacionada a bastante mudança de temperatura também, porque é uma articulação. A articulação sofre com isso. E algumas vezes até fica aqui, né, o aviso para não fazer automedicação, porque muitas vezes o paciente já chega pingando alguma gotinha no ouvido e, na verdade, não é o ouvido o causador dessa dor. Mas aí na boca é dente sobre dente, que acaba quebrando. Imagina a sua arcada dentária. Isso, o ranger dos dentes. Não, mas não só o ranger, né? O apertar mesmo. Imagina você tenso e apertando bem os dentinhos, os superiores com inferiores, acaba sobrecarregando a articulação que faz essa abertura da boca. Aham. Deixa eu ver aqui. Eu tomei esse ano a vacina
Prevenar 13. Minha rinite sumiu. Ela é indicada para isso? É o Jorge está perguntando aqui. É tal de Prevenar 13. Conhece? Não conheço essa Não vacina. conhece? O Jorge? Vacina é muito difícil, né? Porque assim... Não tem vacina contra a rinite? Tem a gente chama de uma imunomodulação, né? O que acontece? A rinite é uma resposta inflamatória do corpo, da pessoa que tem rinite, como se ela tivesse uma resposta inflamatória a mais do que uma pessoa que não tem a rinite. Então, o que nós temos que fazer, né? Nós temos que mostrar para o nosso organismo que aquilo não é prejudicial para ele. Que o ácaro não é prejudicial, que o fungo não é prejudicial. Então, nós usamos algumas vacinas, sim, que a gente chama de vacina, né? Mas, na verdade, o que eu trabalho lá no consultório são vacinas sublinguais, né? São gotinhas que a gente vai colocando embaixo da língua. É um tratamento de 2 anos para a gente dessensibilizar o organismo, ou seja, o organismo é sensível àquilo e a gente vai mostrando para ele através de poucas quantidades daquela determinada substância que ele tem a alergia, que ele tem essa resposta aumentada, mostrando para o organismo dele, no caso 2 anos, até ele perceber que, olha, tá tudo bem. Desses 2 anos de tratamento, a gente tem mais ou menos de 5 a 10 anos, depende de cada caso, né? É muito particular isso, mas de 5 a 10 anos a gente tem uma resposta bem legal. Isso não significa que a pessoa nunca mais vai ter rinite, significa que a resposta para ela vai ser muito menor, ou seja, ela consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Porque, assim, é difícil a gente encontrar alguma pessoa... Não é tão difícil, mas, enfim, na nossa população aqui, né, em Santo Ângelo e nas redondezas, nós temos muita gente com rinite pela própria descendência, né, mais europeia e tudo mais. A gente acaba tendo isso. Só que tem gente que acaba tendo um prejuízo muito grande da qualidade de vida, que fica realmente muito mal, né? Fica com alteração do sono, fica... A obstrução do nariz acaba causando um problema realmente bem importante. Ainda mais agora com essas máscaras que nós temos que usar, né? É importante. Então, tudo acaba piorando. Depois eu quero chegar na máscara, né? Aqui tem uma série de colocações. Aqui diz o seguinte, ó. Pergunta para a doutora, água e limão, tomar em jejum. Ele diz que mata bactérias, purifica o sangue. Também ajuda a combater a rinite. E muito dizer, sabe que tem alguma coisa a ver ou não? Não existe nenhum estudo, né? O que a gente sabe, o limão tem a vitamina C, ele vai acabar ajudando em tudo isso, né? O que a gente sabe que pode aumentar essa resposta da rinite é a deficiência de vitamina D, né? E essa não vem do limão, essa vem do sol. Então, ou da reposição com medicamentos, né? Então, isso é bem importante a gente enfatizar. Essa da vitamina C que vem do sol tem Não, vitamina D. A vitamina D, né? Uhum. A C vem de produtos cítricos, exatamente. né? Aí o limão, faz laranja, o limão, bergamota e tal. Mas essa da vitamina D, que vem do sol, não é meio controverso isso, não? A gente sabe. Na verdade, a vitamina D não é uma vitamina, né? É um hormônio, mas a gente sintetiza ele na pele, né? De acordo com a nossa exposição ao sol. Uhum. Agora, a gente acaba não se expondo, né? Até esses dias eu tava falando com uma amiga minha exatamente sobre isso. E ela falava, a gente tá com deficiência de vitamina D porque nós trabalhamos muito. E realmente, a gente, por exemplo, o senhor tá aqui no estúdio, né? Muito tempo. É difícil o senhor ficar exposto ao sol. Muita gente também trabalha em escritório, muitas vezes não tem nem janela no escritório, tem uma janela pequena. Isso não vai ser exposição suficiente. Então, mas qual é o benefício da vitamina D para o organismo, hein? Existem zilhões. Tá? Existem muitos mesmo, tá? Ele é um hormônio, né? Agora, para a rinite, a gente sabe que influencia bastante a deficiência dela. Combate? Não combate, né? Porque rinite não tem cura, mas acaba melhorando bastante as respostas, até para o uso das outras medicações. O Jorge está dizendo que a tal de vacina Prevenar 13 protege e blinda os pulmões. Pode ser? Eu não sei te dizer. Eu não conheço essa vacina. Tá certo. Realmente não conheço. Doutora, a questão da rinite, ela tem cura ou não? Não.
A rinite não tem cura, né? É uma resposta a mais do nosso organismo. Então, eu não tenho como curar, mas a gente tem como deixar o nariz muito bem, né? E aí a gente tem que lembrar que nariz bem, pulmão bom também, né? Na grande maioria das vezes. E justamente por essas questões, por conta das funções do nariz, né? Que é umidificar, aquecer, filtrar o ar e tudo mais. Então, assim, cura não, mas a gente tem um tratamento e fica muito, muito, muito bem. A questão do uso da máscara, você respirou eu tô com a rinite também, eu tô com uma pequena rinite aqui. Mas a questão do uso da máscara, você coloca o gás carbônico para fora, né? Ele bate na máscara, ele vai pro nariz ou não? Não, a gente tem bastante escape, né? Tem escape dos lados, nada disso. Agora, claro, fica um pouco embaçado os óculos, por exemplo, né? Mas não é nada que a gente tenha que se preocupar. Eu acho que o maior inconveniente da máscara, primeiro, é a adaptação do uso, né? Tem vários materiais e aí você tem que escolher o que mais se adapta. Quanto aos que são laváveis, né? Cuidar muito os agentes que usam para lavar, né? Eu não sou muito a favor de uso de água sanitária, esse tipo de coisa, justamente porque ele irrita bastante o nariz. E a gente tem que lembrar que o nariz principalmente do alérgico, já está todo inflamado, já está todo sensível. A máscara ali encostando, ela acaba causando um desconforto um pouco maior. Por isso que tem que tratar. Cotonete no ouvido, para limpar o ouvido, é recomendável ou não? Não pode, chega a dar uma dor no coração do otorrino, só de escutar. Enfim, eu não sei se há muito tempo atrás existia alguma propaganda falando em relação a isso, mas a gente sabe que o cotonete ele tem os seus usos, né? Tem uso para tudo, menos para o ouvido. A gente brinca dentro da especialidade que o ouvido se limpa com o cotovelo. Tá? Ou seja, não se limpa. O ouvido tem uma função autolimpante, né? Ele mesmo promove essa autolimpeza. Existem alguns casos que o ouvido é mais estreitinho e acaba tendo uma produção maior de cera, e aí a gente tem, né, acaba tendo que ir ao consultório para a gente fazer essa higiene. Tem muitas vezes que existe uma tortuosidade do conduto auditivo, né, que é onde a cera é produzida e acaba também tendo uma dificuldade para a cera ser expelida, então a gente acaba tendo que também fazer essa higiene. Existem as pessoas que usam aparelho auditivo, o aparelho auditivo ele acaba, na verdade, tampando aquela região para aumentar o som, então isso acaba tendo uma certa... Não é uma produção, mas acaba que a cera não consegue sair, né? Não consegue fazer essa autolimpeza porque tem alguma coisa ali travando isso. Então, a gente, pelo menos uma vez por ano, para quem usa aparelho auditivo, a gente sempre recomenda fazer essa higiene. O uso do cotonete, por exemplo, ele pode empurrar a cera para dentro da cabeça? O cotonete, ele pode empurrar, ele causa bastante dano, né? A gente vê muita perfuração de tímpano, porque por mais que quanto mais perto do tímpano fique mais sensível, todo dia usando, a gente acaba perdendo um pouco essa sensibilidade. Então, não é incomum ter alguém que venha ao consultório com perda auditiva, às vezes até tá limpando o ouvido, já vi acontecer várias vezes da pessoa esquecer ou deixar o cotonete ali enquanto tava limpando o ouvido e vinha o filhinho brincar e acabou empurrando mais, ou vai se vestir, esquece que o cotonete estava no ouvido e acaba tendo algum trauma, né? Tá, mas o tímpano furado, o que ele provoca na pessoa? Ele provoca uma queda da audição, né? Assim como todos os nossos sistemas, eles são perfeitos, né? Então, se existe alguma quebra dessa perfeição, da onde o som vai passar pela membrana timpânica, vai passar pelos ossinhos, vai chegar na cóclea e depois chegar no cérebro, se existe essa quebra disso, né? E aí a gente tem que ver qual local da membrana timpânica foi, que tipo de perfuração foi, se é grande, se é pequena. E aí, muitas vezes, né, graças a Deus, vamos dizer que uns 80% das vezes em que existe uma perfuração do tímpano traumática, ela se regenera sozinha. Mas tem os outros 20% que nós temos que fazer cirurgia para
para fechar essa perfuração, né? Porque o som ele acaba ficando mais baixo, existe um atraso, né, do som passando pelo ouvido e indo até o cérebro para decodificar tudo que foi escutado. Tá bom. Obrigado pela aula, viu? Obrigado pela aula. Olha, é importante isso. São momentos desagradáveis que as pessoas vivem, às vezes não sabem nem do que se trata. Exatamente. Não sabem a quem apelar e tal, né? E assim, até fica um alerta aqui, né? Imagina, eu não sou dona da verdade nem nada disso, só que é importante, né? O ouvido é um órgão extremamente sensível, né? E muitas vezes as pessoas dão seus ouvidos para qualquer um mexer, não é assim. Né? Então tem que ter bastante cautela, não pingar gotinha que o vizinho falou que era bom, não pingar óleo quente, que era muito comum antigamente, né? O que acontece? Toda vez que a gente aquece o ouvido, ele causa um conforto maior, até quando está com dor. Então, até eu mesma recomendo no consultório, faz uma compressinha, coloca, mas por fora do ouvido, né? O que a gente vê acima dos 50 anos, assim, as pessoas que têm bastante cicatriz mesmo no tímpano, por conta dessa prática que era muito mais corriqueira no passado do que agora, graças a Deus, que as pessoas, né, tiveram esse ensinamento, na verdade, né? Então, o ouvido é um buraquinho muito sensível que eu só dou pro otorrino mexer. Só pro teu pai, então. Só pro meu pai. O teu pai, o pai da doutora Aline, doutor Edson Malutta, também é otorrinolaringologista, né? Ter filhos médicos, isso não é incomum, né? Mas ter uma filha que seguiu a mesma especialidade do pai é meio raro, não? Ou não? Acaba sendo. Mas sabe que dentro da otorrino, assim, agora o senhor falou, dentro da otorrino acaba não sendo tão incomum, não sei porquê, não sei explicar esse motivo. Quem é o professor em casa? É o pai ou a filha? Depende, às vezes dá umas briguinhas, mas a gente se resolve. Não, briguinhas do bem, né? Mas vocês têm divergência sobre interpretação de uma determinada doença, não? Sim, nós fizemos, não é uma divergência assim grotesca, né? Mas assim, tem que lembrar que, embora meu pai tenha feito curso, eu não lembro um ano da vida, só esse ano, né, que não dá para sair, mas assim, eu não lembro um ano da vida dele que ele não tenha ido fazer algum curso no exterior, ou em São Paulo, enfim, ou em Porto Alegre também. Mas nós fizemos escolas diferentes. Eu fiz mais a escola da USP, meu pai fez a escola da Unicamp. Então, assim, tem algumas condutas que acaba, a gente usa tal coisa em uma coisa, outro usa tal coisa em outra coisa. Aí também vem muito da experiência, né? São 30 anos a mais do que eu dentro da otorrino. Então, acaba que ele, olha, quem sabe, né? Usa esse tipo de coisa. Eu vou, experimento, realmente. Eu não gostei. E assim vai, porque é muito do dia a dia, né? E ele está trabalhando de manhã agora? Está trabalhando? Não, hoje não. Hoje ele está viajando pela Unimed. Está viajando? Uhum. E aí só volta semana que vem. Então não está em Santo Ângelo? Não está em Santo Ângelo. Então não lhe ouviu certamente? Provavelmente não. Tá bom, então. Obrigado, doutora Aline. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutora Aline atende aí na Clínica Z. Vou fazer mais um comercial aqui. A Clínica Z não dá uma quadra do Hospital da Unimed, né? Então, se você está com algum problema, vai lá no hospital, ou vai na doutora Aline e vice-versa. E às vezes você pode sair do consultório, vai para o hospital ou vice-versa, né? Exatamente, tá, tem essa facilidade. Tá bom, então. Muito obrigado por ter vindo. Um grande abraço. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bem. Sempre às ordens.